podcast Jesus Cristo, Pão da Vida. Muito feliz com tua presença. Para quem não me conhece, sou Regina Célia. Sou Sidney Café e hoje estamos aqui com a presença de um amigo convidado, amigo e irmão, Lázaro Santos. Que maravilha, e né? Hoje Então não foi moleza, não. Foi uma fase difícil, né? Pra vir, porque na verdade a gente seguia o rock, né, na época, né? Seguia o rock e gostava daquele movimento. E sabe que os roqueiros têm cabelo comprido, é brinco, né? E sem mais as músicas que houve, né? Mas quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ele começa a cercar a pessoa, né? Cercar, que eu digo, trazendo pessoas para evangelizar, né? E pela misericórdia de Deus e a graça dele, ele trouxe, naquela época, né? 90 para 91, uma irmã chamada Irmã Petrúcia, né? Já missionária Petrúcia. E é interessante porque o normal é a gente evangelizar os índios, não é? Sim. No caso foi o contrário. Uma índia convertida que me evangelizou. Olha aí. E por ser amigo do filho dela, né, que é o Aruhana, e muito conhecido, não andava muito junto, porque era um índio também que gostava do rock. Olha a pessoa que coisa doida. Índio roqueiro. E a amizade foi lá e cá e ela começou a pregar para mim. E eu sempre resistente, né, com a palavra de Deus, né? Não contra ela, contra a palavra de Deus. Mas ela é persistente. Por 3 meses ela ficou ali lutando comigo, né? Pelejando para levar para a igreja. E eu falei, não quero saber disso não, eu quero curtir o rock, né? Queria ficar na boa. Aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida, era novo ainda, né? Não tinha nem 18 anos ainda. Queria. E estava naquela fase que o jovem, né? A maioria do jovem realmente passa por essa fase de quer experimentar as coisas. Ele experimenta coisa ruim, né? E no caso, eu também estava por esse caminho ruim. Mas Deus, como Ele é sábio e inteligente, se você não vai de um jeito, vai de outro, né? E aí até que chegou um dia que de tanto ela pelejar comigo, falou, ó, só para a senhora parar de convidar, olha só, hein? Parar de convidar, eu vou com a senhora um dia no culto. Falei, então vamos agora sábado, aí será uma sexta-feira. Falei, então vamos. Na época era a Igreja Assembleia de Deus do Madureira, lá no Álvares de Mato, no São Jerônimo. Eu falei, então tá bom, eu vou hoje com a senhora. E fui com ela. Tudo de preto, cabeludo de brinco. Olha, que imagem bonita isso. Meu Deus, só um minutinho, deixa eu cortar você só um pouquinho. Pode ficar. Rosângela está aqui, né? E a misericórdia de Deus alcança a gente, né? E você vê que quando Deus tem um plano na vida da pessoa, Ele provê os meios, né? Ainda que muitos falam, Deus ele é tardio, não é tardio, Deus é no tempo dele, né? E às vezes o ser humano que é apressado demais, né? Acelerado. E ela, pelejando comigo, conseguiu levar para a igreja naquele dia. E eu, na verdade, eu queria ir só para se livrar dela, da irmã Petrúcia, né? Da missionária Petrúcia. E chegando lá, houve a pregação, e Deus, quando a pessoa chega na igreja, na presença de Deus, ele usa mesmo. Ele usa aqueles que estão lá, né? O pregador. Eu lembro até hoje o pregador, que era o pastor Newton Dantas Cabral, de Sumaré. Um formado, advogado, e prega muito. E pregando, parecia que ele estava. Parecia não, Deus usando ele para falar a minha vida. Eu falei, meu Deus. Eu falei, quem falou para esse camarada? Algum fofoqueiro, né? Com toda a minha vida. Quem que é esse cabra que me entregou, né? Mas não era, é Deus, né? Deus não tem negócio, Ele conhece a nossa vida, a nossa caminhada, né? Ele vê tudo. E o pastor Dantas Cabral, Nilson Dantas Cabral, pregando e falando. Depois, no final, ele fez apelo, olha, quem quer vir para Jesus, né? A gente fala até uma frase para aceitar Jesus, mas é até meio errado, porque na verdade é Ele que nos aceitou primeiro, né? E aí, ele convidando, eu falei, bom, aí eu não estou afim de aceitar Jesus, não. Eu falei, não, vem, jovem. E naquele momento lá, ele pelejando comigo também, né? Deus usando ele. E eu peguei e falei uma frase interessante, assim, falei, olha, falei, pastor, difícil não é aceitar, duro é permanecer. Aí ele falou assim, olha, jovem, é o seguinte, Deus tem uma obra na sua vida, naquela época, hein, daquele jeito que eu estava. Deus vai te usar na pregação. Eu falei, mas como isso? Que ano foi isso? De 90 para 91. E aí o pastor Nilson Dantas Cabral, pelejando ali, e aí Deus usou o pastor, que era o pastor Nestor na época, bem moreninho, mais que escuro que você ainda. E eu,
né? Nós somos escurinhos. Ele poupou. Mais escuro que nós, né? Nós somos escurinhos. Mas ele era um pouquinho mais escurinho, bem escurinho. Mais uma bênção de Deus. Usado na mão de Deus, pastor Nestor de Brito. E ele, usado de sabedoria por Deus, ele falou assim, olha, faz a sua parte. Jovem, ele falou para mim. Deus sempre faz a parte dele. E aquilo ali quebrou a resistência. Eu falei, então eu vou, tipo assim, vou aceitar para ver o que vai dar isso daí. E aí, tudo bem. Só que aí, aceitar Jesus naquele caso lá, foi simples, né? O difícil foi o que vem depois. Na hora você fala, aceitar Jesus é só para se livrar desses irmãos. Não queria ficar. A ideia era só, entendeu? Aquele momento. Mas o Deus é fiel, ele não quer aquele momento, ele quer para sempre. Ele quer a pessoa. Na verdade, você queria dar uma enrolada nele, né? A ideia era dar uma escapulida ali, né? Mas Deus, quando tem o plano dele, irmão, não tem jeito. O plano dele é infalível, né? O nosso é falível, de Deus é infalível. É verdade. E aí, naquela trajetória, começou. E eu ia um culto, falhava outro, e aquela benção. E o jovem, que era o Elvis, na época, o rapaz que era o dirigente do jovem, da mocidade, né? Então era bonito, todo mundo cantando normal e eu cantando cabeludo ali no fundo de brinco. O jovem falou, não dá certo, todo mundo cantava olhando para mim, de veiaco, né? Falei, quem que é esse camarada cantando cabeludo de brinco? E ele falou, isso não tá certo não, ele falou, conversando comigo, o Elvis, né? Você precisa cortar o cabelo. E eu falei, olha, esse negócio de cortar o cabelo não tá legal, hein? Aí eu comecei a querer pelejar com ele também. Falei, mas Jesus era cabeludo, olha o que eu falei para ele. E ele falou, mas peraí, de onde você arrumou isso daí? Você tem, então, prova na Bíblia que Jesus é cabeludo. Aí me enrolei tudo. Eu queria levar ele pro Nazireu. Eu queria levar ele pro Nazireu, tudo, mas ele tinha muita Bíblia, né? E eu fiquei enrolado e falei, então, você tá errado. Não tem nada a ver. Aí ele levou eu para Paulo, né, em Coríntios, e outras passagens que o homem ter o cabelo crescido é desonra pro homem, né? E a mulher ter cabelo crescido, comprido, é honra para ela, né? E aí eu falei, rapaz, ele tem Bíblia, né? Mas mesmo assim, um coração duro ainda, resiliente. Mas Deus é Deus, irmão. Quando Deus fala com alguém que ele vai moldar alguém, fica tranquilo. Ele tem um jeito dele trabalhar. Na hora que eu ia voltando da quitanda, né, tinha comprado algumas coisinhas, ia voltando da quitanda, né, de short, cabeludo, de brinco. Aí a abençoada do Uber da época passou. O camburão passou. É isso que a gente queria. É isso aí que queria. O camburão passou, o Uber passou. O camburão? Passou. Então você deu uma voltinha no camburão já. Foi. Deu. Não fui preso, mas é quase meio preso, né? Aí parou o camburão ali, não sei se era Rota, Pó, eu não lembro o nome na época, de qual deles. E parou, eu falei, você mesmo, o cabeludo. Eu falei, o que tem, né? Falou, o que tem? Eu falei, você mesmo, você entra aí no camburão. Eu falei, eu entrando no camburão? Mas por que entra no camburão? Eu falei, não, entra aí. E eu falei, aí eu pensei, puxa, brigar com essa turma é complicado, né? Mas tem armado e tem autoridade, complicou, né? Eu entrei, sem entender nada, né? Mas a hora, Deus já fez eu lembrar, peraí, tá lembrando por que você tem que cortar esse cabelo? Uhum. Na hora, o Espírito de Deus fez eu lembrar que eu precisava cortar o cabelo. Não era uma conversão, era uma mudança. Aí eu lembrei e falei, é verdade. Pensei comigo, se eu escapar dessa, olha só, se Deus me tirar dessa daqui, a próxima etapa já é cortar o cabelo. Olha como é que Deus vai convertendo o camarada. E tá, andei num quarteirão, parece que todo quarteirão que andava, andei uns 5 quarteirão mais ou menos, todo quarteirão que eu andava tinha um crente, um ou vários crentes da igreja ali. Falei, meu Deus, aquele crente da igreja lá. E o irmão me vendo ali, me vendo dentro daquele camburão, e coçando a cabeça, aquele meu irmão, o cabeludo, já aprontou alguma coisa. Eu falei, aquele cara já foi preso com alguma droga, com alguma coisa, né? Falei, o cara aprontou. E aí, falei, não aprontou nada não, mas era Deus trabalhando, né? Era Deus trabalhando. E foi. Quando deu uns 5 quarteirão mais ou menos, aí parou. O camburão falou, pode ir embora. Eu falei, que mistério, pode ir embora. Aí eu já saquei o que estava acontecendo. Eu falei, bom, Deus fazendo eu tomar juízo, né? Dali eu saí dali, já fui direto para cortar o cabelo. Estratégia que ele usa. Estratégia que Deus usa. Às vezes você não vai. Não vai de um jeito. Não vai de barco, vai de baleia. De outro jeito. Vai. Deus fez aquilo.
Com a barca e com a baleia, tudo juntos. Foi. Meu Deus, foi feio o negócio, foi forte. E aí eu cortei o cabelo. Aí no outro dia, no outro culto que eu fui já na sequência, o Elvis olhou e falou, ele até assustou, né? E ficou alegre, mas assustou. Mas você falou que não ia cortar cabelo nunca? Falei, mas os planos meus não é os planos de Deus. Já começou a falar. Já falei, os planos meus já não tá valendo nada. Né? Melhor os planos dele, né? E aí Deus começou a trabalhar, e aí envolvi com a mocidade, Deus começou ali a fazer a purificação, né? Próximo passo, trocar as vestimentas, né? Andar de preto, não estar de luto, por quê, né? O preto do rock a gente sabe que representa a escuridão, as trevas, né?